Como isso é importante, que as crianças também possam trazer isso, que as crianças possam trazer as angústias e os medos que a pandemia oferta para elas, que elas possam concretizar isso dentro de uma brincadeira, ao invés de bandido e mocinho, mas de paciente e Covid, que elas possam desenvolver isso de alguma maneira e trazer esse assunto à tona. Quando a gente olha dentro de um cenário institucional, às vezes tudo vai ser muito patologizado. Qualquer atitude, qualquer ação, às vezes tem um caráter mais castrador por parte da própria instituição. E isso, nesse momento, oferta a impossibilidade de ressignificação desses conteúdos. É natural, e um dos dados da pesquisa, Ronaldo, que a gente estamos fazendo com as crianças, apontou índices de agressividade. Muitas crianças trazendo a ideia de que nós precisamos matar o Covid. E às vezes um lugar que eu achei interessante, porque as crianças diziam, eu vou prender o Covid, eu vou deixar ele trancado na jaula, na cadeia. Então a criança diz assim, quem tem que ficar preso é você, não eu. Então as crianças vão trazendo, às vezes, conteúdos mais agressivos dentro de um SAICA, diante desse cenário. Se dentro de casa isso já pode acontecer, dentro de um SAICA é a panela de pressão e é uma lupa de aumento. Então você imagina que tudo aquilo que a gente vive fica muito mais amplificado num SAICA. Então, como é importante também que esse ambiente tenha aí não um passar a mão na cabeça do gesto agressivo, mas que seja um ambiente propício e facilitador para que esses conteúdos possam aparecer e serem trabalhados. Porque a agressividade em si, ela não é um problema, né? É bacana você trazer isso, né? Porque senão fica demonizar a agressividade, mas acho que a ideia é poder entender qual é o alvo dela, né? Porque a agressividade, ela é constitutiva do existir, né? Necessária. Eu preciso de agressividade para querer estar vivo, senão eu morro. Eu preciso querer viver, eu preciso enfrentar esse universo, que é um universo que é hostil às vezes. Né? Um bebê que chega ao mundo dentro desse universo hostil, com outra temperatura, com outra luz, com outro som, com outra forma de alimento. Então, desde o primeiro momento que eu chego no mundo, eu preciso e devo utilizar dessa agressividade como uma forma de caminhar no desenvolvimento emocional. E acho que uma coisa que você traz que é bacana, porque a agressividade não é o problema, é a maneira como às vezes ela é atuada. Né? Então, quando a gente pensa que uma agressividade que não pode ser vivenciada de uma maneira saudável, pode ser às vezes sinônimo de violência. Então, violência é uma coisa, agressividade é outra. E também nessa vetoração, né? A questão da vetoração é o mais importante, né? Se essa agressividade é para eu colocar um limite que me protege, é para eu prender aquilo que me faz mal, é para eu extinguir em mim algo que não tá bom, porque isso também depende de agressividade, né? Então, tem uma vetoração que é para a vida, né? E há uma outra agressividade onde a vetoração é para destruição pura e simples, né? Eu acho que é aí que entra a filigrana, né, da análise, né? Por exemplo, se a gente pensar no próprio processo de saúde, né? Uma pessoa que quer parar de fumar, ela precisa de uma agressividade consigo mesma. É maluco pensar isso, né? A criança, para crescer, ela precisa de uma agressividade consigo mesma. Por exemplo, a criança que vai deixar a chupeta, eu sempre falo isso, né? É extremamente doloroso. Ela sofre. Mas por que ela deixa a chupeta? Porque ela olha lá na frente que ela deixando a chupeta, ela vai se tornar criança. Ela vai deixar de ser bebê. E aquilo vale mais. Então ela mata dentro dela o bebê. E sem essa agressividade, ela não consegue se tornar criança. E aí, dentro desse universo, exatamente, acho que entra um encontro com essas raízes da agressividade. Vai ao encontro, muitas vezes, disso que eu preciso expurgar, que eu preciso tornar, às vezes, dialogado. E pela concretude, às vezes, que a gente pensa de uma criança, entra um cenário produtivo, sintomático, e vem dar um recado de que tem algo que não está bom. Nesse momento atual, o que é natural, né? A gente talvez não vai ter muito tempo para a gente poder caminhar com isso. Fala, né? Fala que eu quero saber. Dentro desse universo já de SAICA, é muito comum a gente encontrar esse cenário
onde as crianças vão trazer elementos agressivos. Como uma forma, no sentido mais winnicottiano da coisa, dentro da psicanálise inglesa, é como uma busca daquilo que foi perdido. Então, nós estamos vivendo um momento do que o Winnicott chamaria de deprivação, que é o quê? Eu tinha algo e eu perdi, me foi tirado de maneira abrupta, inesperada e num momento do qual talvez eu não estava apto a perder. Então, esse movimento, por si só, é um movimento potencial para que não só as crianças de Saica, mas as crianças também do nosso ambiente familiar, busquem nesse ambiente formas de reivindicar aquilo que lhe é de direito. Então, eu grito no social, eu testo, eu busco a história mesmo envolvendo o paralelo com furtos que algumas crianças às vezes desempenham, mas que o interesse dele não é o carrinho, a borracha, o chocolate do amiguinho. O que ele está buscando é aquilo que é dele, que foi tirado. Poder entender que a criança, né, quando ela está nessa agressividade, pode ter algo que ela quer destruir, né, mas como a gente estava falando, né, dessa vetoração, mas para sobreviver e não por sadismo, não porque é má, não porque é, né? Só de trazer isso, né? Então, vocês aqui que são profissionais que trabalham em saicas, né? Não se trata de, não, deixa a criança ser agressiva. Não, não é isso. É trazer justamente uma dimensão que ela fazendo dessa forma, quais são as outras saídas possíveis? Para não ser só o não, né? O não pode, né? Não ser aquela coisa que sufoca, né, que tenta restringir ainda mais a possibilidade dela de criar saídas, né? Então, acho que é uma coisa interessante pensar que sempre, né, em todas as situações, uma criança que só recebe o não, ela é uma criança que ela acaba sendo reprimida na vida. O não é algo que aparece como algo ruim para ela. Agora, quando você diz, não pode esse, mas tem esse, o não, ele é um limite que abre possibilidades. Assim também com a questão da agressividade. Então, não pode bater no amiguinho, mas a gente pode fazer uma brincadeira. Como é maravilhoso eu poder fazer isso. E aí entra num movimento que você estava trazendo, que é exatamente esse. A criança precisa testar a sua própria agressividade para que depois ela possa ter um movimento secundário, que é o movimento dentro do desenvolvimento emocional, que é ela poder reparar, que é o que o Winnicott na psicanálise vai falar desse movimento que envolve aí o que tem a condição de eu restabelecer, de eu movimentar a minha relação com o mundo. Então, quando eu agrido, né, a gente pode ter a imagem, eu sempre uso esse exemplo, a imagem da mãe com a criança no colo. Então, eu tenho a mãe que quando o bebê arranha o rosto dela, ou ele morde o seio, a mãe retalha o bebê. Ela bruscamente afasta, ela vem dizer, eu não tolero e eu não aceito a sua agressividade. Tem a outra mãe que é permissiva, que o bebê morde, arranha e a mãe está apática. E tem a mãe que quando o bebê arranha o rosto dela, ela contém. Ela não tira o bebê do colo, mas ela também não permite que ele faça o que ele quer. Ela oferta contorno psíquico. Então ela veio dizer, não, você não vai me morder, mas eu tô aqui. Que é o que você falou. Não, mas sim. Né? Esse é o isso. E aí a criança vai vendo que o universo sobrevive à destrutividade dela, mas não é passando a mão na cabeça e achando bonito. É mostrando, inclusive, que tem uma lei maior do que a ela. Mas que eles estão juntos, porque o limite se dá na proximidade, não é no afastamento. E o quanto mais a equipe puder se dar o direito de não saber, eu acho que melhor é essa equipe. Perfeito. Porque a equipe que muito sabe, desculpa, não sabe nada agora, né? O melhor agora é você reconhecer que vai ter situações que, né, como você disse, né, saiu da normalidade, eu não sei o que fazer. É a única possibilidade de dar vazão, de dar voz para isso que precisa, né? Para que as crianças sejam, né, os adolescentes sejam também atores nesse processo, para que eles, de alguma forma, eles também tragam algo deles no processo de ressignificar esse momento, né? Assim como para um bebê, às vezes eu também faço essas orientações para pais que têm bebês, né? O bebê começa a crescer e ele está dentro da casa, né? Dentro de apartamento, aí ele quer começar a subir, porque ele quer explorar, porque o desenvolvimento da criança, de um bebê, é
é explorar o espaço. Então, se ele já engatinhou por tudo, ele vai querer começar a subir nas coisas. Essa criança, ela precisa de desafio, né? Isso também nos SAICAS, né? Poder trazer essa dimensão para essas crianças nos seus diferentes níveis, né? Elas vão precisar de desafios. A criança, ela é sedenta por desafio. Algumas pessoas podem até entender que desafio é uma coisa chata, né? Que poxa, né? Tenho que fazer, é penoso, mas não é da constituição humana achar que o desafio é penoso. É o contrário. O desafio faz com que a gente se transforme. Perfeito, perfeito, que aí é um princípio até mesmo de aprendizagem, que a gente vai encontrar também em autores como o Vygotsky, como o Piaget, que vão falar desse lugar, que é um lugar de conflito, o conflito, né? Então eu tô lá na escola, eu tô aprendendo a conta demais, e aí eu me acho o máximo porque eu aprendi a conta demais. Aí vem a bruxa da professora e me apresenta a conta de dividir, eu quero matar ela, porque eu tava tão bem aonde eu tava, como é que ela me tira desse lugar? Esse desafio, né? Essa questão que envolve também esse lugar comum da aprendizagem. É um lugar de incômodos, de conflito. Eu vou precisar criar um conflito para que a aprendizagem ocorra. Então, o que você traz faz muito sentido nesse universo também. Mas desafia a equipe do SAICA porque haja imaginação. E aí a gente vai pensando como é importante a gente fazer uma leitura de como é que está sendo a pandemia para essas crianças. O que elas pensam, o que elas sentem, porque dentro do SAICA, às vezes eu vou ter uma rotina que vai ficar muito voltada para assistência, o que é um problema. Cama, comida e roupa lavada. Só que isso não se basta, isso é um básico necessário, mas é o óbvio. Além disso, eu tenho que trazer essa singularidade. E isso faz parte até daquilo que eu comentei lá no começo, que é o plano individual de atendimento. Eu preciso olhar para essa criança de maneira singularizada. Porque dentro de uma instituição, tudo acaba sendo de todo mundo. E aí a singularidade, como autores que trabalham muito bem a instituição apontam, existe um caminho para perda, né, dessa singularidade. Então é esse caminho que a gente também tem que fazer, principalmente nesse momento de pandemia, usando a pandemia para trazer essa singularidade. Então, como essa criança está pensando a pandemia? Quais são os medos dela? O que ela sente? O que ela planeja? O que ela tem? O que ela pensa sobre essa questão do isolamento? Então, teve alguns SAICAs que ainda não tinham ofertado isso. Esse espaço democrático, como você mesmo falou, para eles serem agentes dentro dessa história. E de uma maneira que seja dentro do tamanho deles, para que eles não queiram também assumir posturas das quais eles não vão dar conta. Então, acho que esse ambiente precisa, de alguma forma, ofertar essa possibilidade das crianças de SAICA continuarem sendo crianças, mesmo dentro de um universo onde o caos está imperando na nossa sociedade, que é o que a gente vive hoje. Né? Todos nós, as crianças de SAICA, os adolescentes, as famílias, os educadores também vivem a mesma coisa. Quando não estão vivendo, tem algo errado. Eu fechei tanto os muros da instituição que nem a pandemia se aproxima. O que também pode parecer, que maravilha, a gente blindou. Não, eu alienei. É diferente. Se você gostou desse corte de live que a gente fez, não se esquece de curtir e compartilhar com quem você acha que vai se beneficiar dessas informações. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, para sempre receber vídeos que tragam uma discussão da realidade presente, das relações, a respeito da saúde mental, psicologia e psicanálise. Esse é um canal para isso, um canal que faz esse tipo de discussão com um viés crítico. Deixa nos comentários o que você está achando, quando você tiver alguma dúvida ou quando você tiver alguma sugestão de vídeo ou live para a gente fazer aqui no canal. E se você quiser acessar a live inteira, aqui esse é o vídeo da live inteira. Mas você também pode acessar esse outro vídeo que o YouTube está te recomendando. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo.